O que te chamou a atenção quando você veio para o estado em relação às palavras? Bom, eu conheci uma palavra nova que eu não conhecia aqui, que é o pocar. Né? O pocar é explodir, sei lá. É o que dizem. Mas foi a única que eu conheci até então. Você teve dificuldade de se adaptar a essas variações? Eu não tive muita dificuldade não, assim, a gente se comunica, dá pra entender com boa vontade, né? A gente sempre entende o que estão falando. Assim. Quais as expressões que você incluiu no seu vocabulário? Aqui do Espírito Santo? Bom, a impressão que eu tive aqui no Espírito Santo é o seguinte, eu não percebi um sotaque definido, assim, eu nunca vi ninguém imitando capixaba pelo modo de falar, assim como imita paulista, né? Ora meu, tá me tirando, né? Assim, ó, como se imita português também, né? Que fala agora coisa e tal, eu nunca vi ninguém imitar capixaba. Eu vejo que, assim, o lado do estado que é mais próximo ao Rio de Janeiro tem um sotaque mais parecido com o Rio de Janeiro. O lado que faz uma fronteira que é grande com Minas Gerais tem um sotaque muito parecido com Minas, assim, de outras cidades de Batiba, etc. E aqui no norte do estado tem alguma coisa de sotaque baiano, tem o meu rei, aquelas coisas eu vejo acontecer. Assim. Mas, assim, de adaptar mesmo, de eu passar a usar é só o pocá, que de vez em quando até me pego falando isso, assim, ó, pocô, não sei o quê. A variação linguística influenciou na sua convivência? Não, em absoluto, nem um pouco. A gente acha às vezes né, bonitinho, né, o sotaque, né, que tem, assim, mas eu não vou falar com alguém só por causa da variação, por causa do sotaque ou da maneira de falar, ou vou deixar de falar por conta disso, em absoluto. O que te chamou a atenção quando você veio para o estado em relação às palavras? Então, pessoal, eu sou capixaba, sou do sul do estado e fui pro Rio, moro lá, morava há 7 anos. Então, assim, em relação ao norte, o que chamou a atenção é mais na questão do sotaque mesmo das pessoas. Eu senti bastante diferença, basicamente. Algumas palavras também são diferentes, mas, assim, nada muito distante do que eu conhecia da minha realidade do sul do estado. Agora, em relação ao estado do Rio, por exemplo, ligado à nossa área, nós temos algumas palavras que se modificam, mas que têm um entendimento bem parecido. Por exemplo, quando a gente vai olhar na educação física, aqui se fala muito queimada e lá se fala queimado. E aí são coisas mais ligadas à cultura mesmo local. Você teve dificuldade em se adaptar a essas variações? Não tive, eu acho que foram poucas. E aí a maior dificuldade que eu tenho é o soar da entonação, né, da palavra, que aqui eu sinto bastante diferença. A variação linguística influenciou na sua convivência? Não. Embora na primeira semana de aula aqui eu tenho algumas gírias que eu não conhecia, mas rapidamente eu me adaptei, porque eu tenho alguns alunos aí bem propícios a me ensinar. Acho que basicamente é isso. Não sei se eu estou contribuindo o suficiente por ser do estado, mas é isso. Acho que é só. Ana Júlia, e pra quem não sabe, ela era de Minas. Ana Júlia, o que te chamou mais atenção quando você veio para o estado em relação às palavras? Tudo, porque lá em Minas tem mais sotaque aqui, porque aqui acaba sendo uma mistura de Minas, Espírito Santo e tudo que tem ao redor, aí acaba não tendo um sotaque próprio. Aqui as palavras são mais chatas do que lá, porque lá nós mistura tudo, junta tudo e fica a beleza. E é isso. Quando você chegou aqui, você teve alguma dificuldade em relação à variação? Tive, porque quando eu ia fazer trabalho, as meninas falavam assim, bora curvar ali, e eu perguntava o que era, só que lá em Minas fala virar, você vira pra cá, você vira pra lá, também esse trem de polcar, de massa, porque lá tudo, lá não é polcar, é estourar, e lá não é massa, lá é bom, legal, essas coisas, aqui a palavra é estranha. Quais expressões que você incluiu no seu vocabulário? Eu não queria incluir nenhuma não, porque eu acho tudo feio. Mas eu acabei incluindo assim, véi, na moral agora por causa de letra, aquela amarela.
Deixa eu ver, massa. Pocá eu ainda falo estourar, porque pocá é feio. Algumas coisas. Tudo que você tá aqui, as variações influenciou na sua convivência? Mais ou menos, porque eu parei de falar mineirês, que eu não gostei, porque dia pra trás eu liguei com meu primo. E ele tava falando muito mineirês e eu não tava. Aí eu tenho que voltar lá uns tempos pra me aprender de novo, reaprender. E, claro, você vai mudar pra uma região, você vai pegar a variação, tipo o sotaque. Só que eu não quero perder de Minas não, porque de Minas que é legal. Obrigada. De nada. O que te chamou mais atenção quando você veio para o estado em relação às palavras? As palavras, no caso, são muito diferentes, porque em São Paulo praticamente nada do que eles falam aqui é falado lá. As palavras mudam totalmente. Não sabia dizer. Na primeira semana que eu fui para a escola mesmo, eu senti muita diferença, mas não foi nada assim tão assustador, mas que é muito diferente. Você teve dificuldade em adaptar-se a essa variação? Não muito, como eu disse, na primeira semana eu achei meio esquisito a forma das palavras, no caso, mas depois acostuma, eu já estou aqui um pouco mais de um ano, então para mim já é normal. Do tempo que você está aqui, quais as expressões que você incluiu em seu vocabulário? Não foram muitas, porque meu vocabulário continuou praticamente o mesmo, de paulista, realmente, né? As únicas coisas que eu acho que eu devo falar aqui deve ser véi mesmo, mas no caso lá, não é véi que se fala, mas tem o mesmo sentido, é velho. Fala a palavra certa, só que com o mesmo sentido de véi aqui, no caso. Nesse tempo que você está aqui, você percebeu alguma influência do Espírito Santo na sua convivência? Na minha convivência posso dizer que sim, porque por estar no Espírito Santo todo dia eu converso e estou com pessoas que são daqui, é óbvio, né? Mas não mudou muito mesmo minha fala, não, de São Paulo pra cá. Obrigada. Professor Marcelo, o que te chamou a atenção quando você veio para o estado em relação às palavras? Olha, para mim, o que mais me chamou a atenção foi palavras que eu não conhecia. Eu lembro uma que é bastante que o pessoal usa muito no Espírito Santo, que é pocá. Eu fiquei durante alguns meses escutando isso todo dia sem saber o que era. Eu nunca tinha ouvido falar e aí depois eu descobri que é estourar, né? Você teve dificuldades em se adaptar a essas variações? Não. Eu sou de Minas e como é um estado muito próximo, então a cultura local ela é meio Bahia e Minas, né? Então eu não tive muita dificuldade não vejo muita diferença não. Quais expressões você incluiu no seu vocabulário? Expressões? Olha, eu acho que eu falo mais do meu jeito do que utilizando expressões que eu venha ter aprendido aqui depois que eu vim para o Espírito Santo. A variação linguística influenciou na sua convivência? Não, de forma alguma, né? Muito pelo contrário, eu acabei influenciando outras pessoas, né? Eu estava vendo vocês fazerem essa entrevista com outras pessoas ali fora e eu estava até comentando com alguns colegas, né, que ficaram surpresos, capixabas, né, colegas professores que ficaram surpresos em saber que eu e a professora Priscila éramos mineiros. Aí eu falei, sou sim, uai. Uai, sou. Por quê? Né? Você não sabia? Você não sabia? Né? Ou seja, não é você, é você. O mineiro fala bem cortando. Então, assim, o fato de eles não saberem que eu sou mineiro, de certa forma, mostra como existe uma proximidade em termos de fala, né, entre os dois estados. Muito obrigada. Pra quem não sabe, ela é de Santa Teresa. Pra quem não sabe, ela é do Rio Grande do Sul e ela vai responder algumas perguntinhas pra gente. Bruna, o que te chamou a atenção quando você veio pra cá
Em relação às palavras, tem umas expressões aqui que vocês viram que são bem, tipo, focar, tanto para estourar quanto para algo assim muito, como é que eu vou falar? Tipo, algo focante, vocês falam assim, em relação a dar ênfase. Tem o massa, o top, o escroto, né, que vocês falam também. E também, não em relação às palavras, mas na construção das frases, tem algumas coisas aqui que vocês viram que é bem diferente. Tipo, você vai em tal lugar, aí vocês falam, não vou não, sabe? O não na frente e o não atrás. É uma coisa assim que também chama atenção. No caso, quando a gente vai se referir a uma pessoa, isso é da Bruna. Aí vocês falam, isso é de Bruna. Isso também é bem diferente em relação aos outros lugares do país. E você teve dificuldade em se adaptar a essas expressões? Olha, antes quando eu não sabia, era bem difícil, porque tinha coisas que eu não conseguia interpretar. Uma vez eu tava fazendo um trabalho, um colega meu falou assim, para de pisar em ovo. Aí eu falei assim, pisar em ovo? Aí ele queria falar que eu tava falando assim, fazendo muito devagar. E eu não sabia, então. Hoje pra mim já é mais fácil, né? Porque eu me acostumei, mas antigamente era bem pior. E quais expressões assim que você incluiu no seu vocabulário? Que eu incluí, eu falo muito top. Isso é top. E o véi, que não tem como, né? Véi, sabe? Eu incluí bastante isso, o top e o véi. Então, teve influência na sua convivência? Então, eu acho que hoje em dia eu falo bem mais parecido com as pessoas que eu convivo do que quando eu cheguei, né? Até porque eu uso também algumas expressões que eles usam, mas dá pra perceber que o que eu falo é bem diferente do que eles falam também. Obrigada.